Responsabilidade social nada mais é do que você ser responsável pelas ações e consequências dos seus atos. Nessa ideia, o espaço ecocultural Semear tem impactado pessoas para essa tomada de consciência. Vem comigo? Roberta, o conceito de responsabilidade social, né, ele é sempre muito ligado às empresas, né? E, na verdade, esse conceito é muito mais amplo, né? Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando, né, da nossa responsabilidade enquanto indivíduo, né, no meio que a gente vive, com as pessoas que a gente convive. É por aí que a coisa funciona? Sim, fico muito feliz de você ter falado isso, porque assim, é exatamente esse o objetivo. É um exercício para começar, a gente nem sempre atinge tudo que a gente quer na hora, mas a gente tenta fazer aqui, todos os colaboradores, as pessoas que estão fazendo parte do projeto hoje, um exercício mesmo de colocar em prática aquilo que a gente tanto se fala, né? Então tem a questão do responsabilidade social, do consumo consciente, do compartilhar. Aqui a gente tem uma frente que a gente fala assim, o que você sabe fazer, você pode ensinar. Então, a gente poder compartilhar aquilo que a gente sabe com o outro, a gente pensar em questões de consumo mais justas, a gente pensar que, enquanto consumidor, a gente tem o poder na mão de decidir o que a gente vai apoiar, né? E também um pouco de desapego, assim, da questão de que a gente pode abrir mão de algumas coisas que a gente tem excesso do consumo, né? A gente pode abrir mão de alguns excessos que a gente tem na nossa casa mesmo e partilhar isso com o todo, né? Então, esse espaço aqui ele foi montado tudo com partilhas das pessoas, ou coisa que a gente achou no lixo mesmo, que a gente foi restaurando, ou com partilhas. Então alguém doou uma cadeira, o outro doou uma mesa, e cada um foi doando uma coisa, a gente montou esse espaço, um doou uma estante. E isso é bom, porque todo mundo se sente responsável pelo espaço. A pessoa chega aqui e ela fala, ah, essa estante foi eu que doei, hein? Conheço essa estante. Outra, ah, essa mesa aí já foi minha. Então a pessoa se sente fazendo parte disso, porque tem uma parte da casa dela aqui, tem uma parte da casa dela aqui. Ela vê, até as xícaras do café, os pratos da salada. Ah, esse prato foi meu dia, hein? Essa xícara veio da minha casa. Então tem a questão das pessoas estarem desapegando dos seus excessos nas suas casas, colocando isso para uso comum, né? E colocando isso para uso comum, né? Então, nesse espaço, aqui eu falo sempre, né? Nesse nosso quintal, que é o nosso quintal, a gente tem umas mesinhas e cadeirinhas que a pessoa pode sentar para fazer uma reunião de trabalho e também ela pode simplesmente sentar para bater um papo, né? Então, é um espaço... Para ler um livro, porque aqui também é biblioteca, para ler um brechó. Isso. Queria que você falasse assim, as coisas que... As frentes que são oferecidas aqui no espaço. Isso. Olha, a gente acabou reunindo assim as frentes que todas são as minhas paixões. Eu acho assim, cada frente é uma paixão. Então a gente tem aqui uma biblioteca que hoje conta com aproximadamente 5.000 livros cadastrados e tem mais livros para serem cadastrados. Mas aí quando na verdade nasceu com a biblioteca, né? Mas aí a gente pensou assim, bom, o que adianta ter um monte de livro empilhado numa sala se não tem leitores, né? Então ia ser, na verdade, só acúmulo de poeira. Aí a gente viu a necessidade de se tornar um espaço cultural propriamente dito, com atrações livres e gratuitas, que foi quando a gente começou, né? Que pudesse trazer pessoas para cá, pela necessidade mesmo de compartilhar artes e cultura. E também a época que a gente começou com esse projeto, que foi em 2010, 2011, aqui nas Ilhas da Barra não tinha nenhum espaço cultural. Hoje tem vários, o que é muito bacana. E aqui na ilha não tinha nada de cultura, assim, de centro cultural. Então a gente trouxe a biblioteca, um espaço cultural, a gente fazia música no quintal, sarau de poesia, happy hour literário. Várias atrações que mobilizam a comunidade, que mobilizam as pessoas, né, para poder estarem aqui e para ver essa troca
E é um espaço de conhecimento, né? Porque aqui você tem a oportunidade, através das oficinas, exercitar e conversar sobre diversos temas, diversos assuntos que são importantes para esse crescimento, para essa consciência ambiental, social e tal. Então, assim, o projeto é muito isso, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção, você é uma professora universitária, você tem sua carreira, esse imóvel é um bem seu, e você poderia estar aqui explorando, ganhando dinheiro com ele, e você disponibilizou essa estrutura que você tem aqui para fazer esse trabalho para a comunidade. O que te move, o que te motiva a ter uma atitude dessa e sentir que isso é mais importante do que, por exemplo, alugar casa e ganhar um dinheiro com ela? Então, Ricardo, realmente essa concepção minha, né, cada um pensa como quer, que eu acho que se cada um puder contribuir um pouquinho para o todo, o mundo seria melhor, né? Eu acho que se a gente olhar para a gente, que seja qual seja a situação financeira, econômica, social, a gente sempre tem alguma coisa para contribuir, a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode espremer para poder fazer alguma coisa pelo outro. E acho que se todo mundo fizesse um pouquinho pelo outro, a situação seria melhor, sabe? Então, assim, sim, a minha casa, esse imóvel é meu, a casa estava alugada antes de começar, e quando rescindi o contrato, eu então resolvi destinar para o projeto. Esse valor do aluguel me faz falta? Faz, claro que faz. Poderia fazer muito mais coisas, né, com esse dinheiro mensal que entraria. Mas também, posso viver com menos? Posso. Então, se todo mundo pensasse assim, será que eu posso viver com um pouco menos e fazer alguma coisa pelo todo? Eu acredito realmente, pode parecer meio brega, né, meio chavão isso, mas eu acredito realmente, se a gente fizesse um pouquinho mais pelo todo e espremesse um pouquinho mais o nosso egoísmo, as nossas necessidades, às vezes até que não são tão necessidades, eu acho que tudo poderia ficar melhor, né? Eu acredito muito na história do trabalho de formiguinha, sabe? Eu acho que a gente aqui já vê um pouco isso. Eu particularmente, eu participo do projeto de formação de leitores. A gente criou, quando eu conheci o Semeari e comecei a estar aqui, a gente criou o projeto da Roda de História, que sou eu e a Roberta Pomme, e a gente vem desde 2015, todo sábado, contando histórias para as crianças da ilha. Então, assim, a gente já tem um resultado muito palpável, né? Crianças que a gente via que antes de começarem a saber ler, que vinham pra cá com 3, 4 aninhos, que não paravam quietas, que a mãe pedia desculpa porque a criança não conseguia ficar na roda, começaram a ler, hoje trazem os livros que elas leem, hoje pedem histórias de capítulo, sabe? A gente tem essa parte da roda, eu acho que pra mim é o mais palpável de ver a influência na comunidade mesmo, né? A gratificação que a gente tem, sabe? O retorno que a gente tem, acho que vale muito a pena. Inclusive, assim, tem vários momentos que eu já falo, não vai dar, eu vou precisar do aluguel, vou ter que parar com o projeto, tá muito apertado e tal. Mas aí imediatamente acontece algum fato, alguém me conta alguma coisa que é fruto de tudo isso aqui, que eu me emociono e eu falo, não, vou apertar mais um pouco, vai ter que dar, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. Tem muito de coração também, né? A gente é apaixonado pelo que faz, e, enfim. E assim, é a coisa de entender que são pequenas iniciativas que podem mudar o mundo, né? E se todo mundo fizer um pouquinho, né, o resultado vai ser muito diferente para todo mundo, né? E acho que é isso, né? Você sentindo a responsabilidade de fazer a tua parte. Isso, exatamente isso. Eu disse assim, ó, eu tô fazendo a minha parte, aí é com cada um. Mas o mais bacana disso tudo é que, assim, o número de pessoas que acolheu essa ideia, porque a ideia foi minha, eu poderia ficar aqui sozinha fazendo minha coisa e você que quis fazer, o problema é seu, né? Mas não, o número de pessoas que abraçaram, que acolheram essa ideia, e que hoje, por isso que eu falo que aqui é um espaço colaborativo, que colaboram efetivamente para o espaço. Tanto a gente tem alguns colaboradores que são mantenedores, que mensalmente contribuem com valor para ajudar a pagar as contas do espaço, quanto a gente tem vários colaboradores das atividades, que dão cursos aqui de forma gratuita, que tomam a frente do sarau de poesia e música, que tomam a frente do happy hour literário, da roda de história. Então, assim, isso só existe, na verdade, porque eu encontrei outros loucos, como eu, que estavam dispostos a doar seu tempo, seu conhecimento, um pouquinho do seu dinheiro também para manter o espaço, e com isso a gente consegue manter assim esse projeto, né?
Eu me descobri, por exemplo, além da roda de história, a gente começou um grupo de conversação de inglês aqui. E aí, de repente, uma coisa que há muitos anos eu sou tradutora de profissão e escritora e faço outras coisas, e já tinha sido chamada para dar aula várias vezes, e falava, gente, eu não sei como montar um plano de aula, eu nunca fiz isso, blá blá blá, indicava para bons professores. E comecei o curso aqui. E aí, foi para minha surpresa, depois de um ano de grupo de inglês, que eu relutava muito até em chamar de aula, as pessoas vieram, teacher e tal, e agradecendo, e esse feedback das pessoas, de repente eu olhei e falei, nossa, eu sou professora. Eu falo sempre, eu sozinha, eu coloquei a semente, coloquei a ideia. Mas se não fosse esse monte de gente que abraçou a ideia, cada um como pode, isso aqui não existiria. Mas alguém tem que começar, né? Roberta, muito obrigado e super parabéns aí pelo teu trabalho. E eu queria que você deixasse assim um recadinho, assim, qual uma mensagem assim, que você deixaria para quem está assistindo a gente? Eu acho que é super importante a questão da leitura. Então, assim, qualquer espaço que a gente possa propagar a formação de leitores, eu acho que isso é uma coisa transformadora. Eu, assim, tive isso um pouco com base comigo. Então, eu acho que se a gente puder ler para uma criança, se a gente puder abrir minis bibliotecas, se a gente puder compartilhar livros, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Isso aí. Ricardo, obrigada por essa oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso projeto. Nossa, eu que agradeço, uma honra. Fico muito feliz, assim, de poder compartilhar um pouquinho. Até a próxima. Tchau. Foi bom. Ótimo.